Livro de Provérbios, ou Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 3. Capítulo 16, versículo 3, na NVI, põe na Nova Versão Internacional. Diz o texto: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Vou ler de novo. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Senhor, nós queremos entregar ao Senhor, Pai, esse tempo aqui. Já estamos desde o começo do culto adorando ao Senhor, e obviamente tudo que já estamos fazendo aqui, estamos fazendo em Teu nome. Mas queremos, Senhor, que o nosso pensamento seja levado cativo ao Senhor. Tudo aquilo que rouba a nossa capacidade de entender, de guardar no nosso coração aquilo que o Senhor tem a ministrar. Ó Deus, toda distração, tudo aquilo que vem para tentar roubar de nós, Senhor, a oportunidade de sermos alimentados pela Tua Palavra, de recebermos um direcionamento da Tua Palavra, seja repreendido, ó Deus, e que nós sejamos fortalecidos por essa palavra, porque é a palavra do Senhor, não é a palavra de homens, é a Tua Palavra. Nós adoramos ao Senhor e Te agradecemos pela oportunidade em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer a pergunta, eu até já sei a resposta que você vai me dar. Mas vamos lá. Quantos aqui querem ter um futuro promissor? Levante sua mão. Ok, eu sabia a resposta, mas eu quis perguntar. Preste atenção, que interessante. Embora nós tenhamos sonhos, embora nós tenhamos projetos para o nosso futuro, que é o que nós vamos fazer durante toda essa semana, olhar para o nosso futuro, olhar para projetos e sonhos que temos, tem algo que nós não podemos esquecer: o controle absoluto está nas mãos de Deus. Essa é uma coisa que nós não podemos esquecer. Mas eu quero te dizer o seguinte, embora ontem o Fábio pregou sobre isso, falou sobre o controle, Deus tendo o controle de todas as coisas ainda, e nós acreditamos nisso. Nós cremos nesse poder absoluto de Deus, nós cremos nesse controle de Deus, nós cremos nessa soberania de Deus. Mas olha que interessante, quando eu digo que embora nós tenhamos sonhos, embora nós tenhamos projetos, embora nós queiramos e desejemos um futuro promissor, nós não podemos esquecer que o controle absoluto está nas mãos de Deus. Mas isso não deve de forma alguma nos desanimar. Isso não deve de forma alguma nos fazer pensar: então não adianta sonhar, se tudo está no controle, se tudo está no controle absoluto de Deus, então por que eu vou sonhar? Isso não é para, quando nós falamos que o controle absoluto, o controle de todas as coisas está nas mãos de Deus, não é para tirar de nós o direito de sonhar. O que precisamos entender é que um bom futuro não começa com esforço próprio. Um bom futuro não começa com esforço próprio. E nós vamos olhar para esse texto para entendê-lo melhor. Nós vamos olhar para esse texto de Salomão, e ele vai nos dar aqui exatamente isso. Ele vai nos dar algumas dicas sobre como construir um futuro sólido e cheio de realizações. E aí eu pergunto novamente, quem quer ter um futuro sólido e cheio de realizações, pode dizer amém. Amém. Ok, então vamos olhar para o texto mais uma vez. O que Salomão está nos ensinando? O texto vai dizer: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. E obviamente quando a gente lê esse texto, os nossos olhos saltam exatamente para a parte que diz: os seus planos serão bem-sucedidos. Mas preste atenção, quando Salomão escreve isso, os seus planos serão bem resolvidos, bem-sucedidos, é o resultado. E eu quero olhar com vocês hoje sobre 3 dicas que Salomão vai nos dar, então, para construirmos esse futuro sólido. A primeira dica de Salomão: consagre ao Senhor tudo. Olha o que ele diz: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Ou seja, a primeira lição, a primeira dica que Salomão está nos dando aqui, é que o bom futuro, começa com entrega.
O bom futuro começa com entrega. É exatamente isso que Salomão está nos indicando, nos direcionando. E olha que interessante, outras versões, inclusive na versão que a Emily colocou antes aqui, vai dizer: entregue tudo ao Senhor. Em outras versões vai dizer: confia ao Senhor. É exatamente esse o entendimento que nós precisamos ter desse texto. Essa ideia de consagrar ao Senhor tudo, de consagrar ao Senhor tudo, essa ideia é de colocar, ela nos aponta para o sentido de colocar nas mãos de Deus os nossos sonhos, de colocar nas mãos de Deus as nossas decisões e de colocar nas mãos de Deus os nossos projetos. Este é um ato de dependência. Este é um ato de dependência e fé. Preste atenção, Deus não nos desautoriza a sonhar. Deus não nos desautoriza a ter projetos, pensar num bom futuro, desejar um bom futuro, sonhar com um bom futuro. Deus Ele não está, a palavra de Deus não está nos indicando que nós não podemos fazer, mas ela nos dá dicas de como fazer. E quando nós olhamos para esse texto, a primeira impressão que nós temos do que Salomão está nos ensinando é que o futuro começa com a entrega. Muitas vezes nós queremos construir o nosso futuro, muitas vezes nós queremos construir o nosso bom futuro agarrado às nossas capacidades, agarrados com a nossa própria força, ou agarrados em nossa própria capacidade, seja ela intelectual, seja ela emocional, seja ela de que forma for. Mas muitas vezes nós estamos agarrados exatamente nesse conceito de que eu vou fazer, eu vou correr atrás. Ah, mas se não for eu? Ah, mas se não for eu? Ah, mas se eu não fizer? Então muitas vezes nós estamos carregados desse conceito de independência de Deus. Nós construímos um futuro, nós projetamos um futuro, nós sonhamos com grandes realizações, e grandes realizações eu não falo eu não coloco aqui esse tamanho de sonho de realização de acordo com o tamanho do sonho da realização do outro, porque talvez o tamanho do meu sonho é muito menor do que o tamanho do teu, mas para mim ele não deixa de ser grande. Então, mas muitas vezes nós estamos cheios de desejos, de sonhos, de projetos, de realizações, mas nós tiramos Deus dessa equação. Nós começamos a confiar na nossa capacidade intelectual, nós começamos a confiar na nossa própria força, nosso próprio entendimento. Algumas pessoas batem no peito, né, todo orgulhosas, e dizem: a faculdade da vida me ensinou, né? Então as pessoas, elas querem aprender de muitas formas, elas querem muitas vezes lidar com o seu futuro, tentando empurrar, fazendo um esforço muito grande. E Salomão vai dizer o quê? Consagre ao Senhor tudo. Ele nos indica, ele nos aponta para esse entendimento de que o futuro começa com a entrega. Na versão anterior, na NAA, e outras versões diz: entregue tudo ao Senhor. Entregue os teus sonhos, entregue os teus projetos, entregue os teus desejos, as tuas realizações. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas das vezes esse desejo de controlarmos esse sonho, esse futuro, ou esse desejo de termos o controle sobre essa nossa capacidade de realização, muitas vezes é isso que gera ansiedade no coração de muitas pessoas. Gera ansiedade e muitas das vezes gera frustração no coração de muitas pessoas. Exatamente por isso, porque eles estão tão agarrados na sua própria capacidade, eles ficam dizendo: não, mas se eu não fizer, e muitas vezes nós estamos carregando para o nosso futuro uma capacidade que nós não temos, essa capacidade de dependência de nós mesmos. Muitas vezes nós estamos dependendo só de nós mesmos, nós tiramos Deus dessa equação,
Nós deixamos Deus de lado, nós não colocamos Deus no nosso sonho, nós não colocamos os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas realizações nas mãos de Deus. E essa é a grande questão. E muitas vezes isso gera o quê? Gera essa frustração, porque quantas vezes nós já dissemos, puxa, eu me empenhei tanto, eu me esforcei tanto, e não deu. E muitas vezes faltou nós descansarmos no Senhor, muitas vezes faltou nós colocarmos isso nas mãos de Deus, e pedirmos para Ele todo o direcionamento, toda a capacidade que nos falta, toda a capacidade, ou que Ele nos ajudasse a romper a limitação que muitas vezes nós temos que lidar, as frustrações com as quais nós temos que lidar. Eu quero te dizer o seguinte: quando nós entregamos os nossos planos a Deus, que é o que nós iremos fazer, principalmente nessa semana, Deus começa a alinhar os nossos desejos ao propósito dEle. Ele começa a dizer, olha, esse teu desejo, esse teu sonho, essa tua realização, isso que você está apontando para esse teu futuro para o qual você está apontando, ele é saudável, ele é digno, mas acima de tudo, ele precisa glorificar o meu nome, ele precisa cumprir na tua vida o propósito que eu tenho para a tua vida através desse sonho, através desse projeto. E às vezes nós tiramos Deus disso, nós dizemos, quando eu chegar lá, e a gente vai fazendo um monte de planos, e Deus a gente vai deixando fora desse negócio, a obra de Deus a gente vai deixando fora desse negócio, nós vamos tirando tudo isso que está relacionado ao que pode nos levar lá. Nós dizemos, quando as coisas derem certo para mim, eu vou fazer isso. A nossa linguagem declara, a nossa linguagem aponta para realmente se Deus está no nosso projeto ou não. Porque nós dizemos, quando eu trocar de emprego e eu ganhar mais, eu vou comprar um carro, eu vou comprar minha casa, eu vou viajar para os Estados Unidos, eu vou para Orlando, e as pessoas, elas não dizem, Deus está aqui nesse negócio. Quando as coisas melhorarem na minha vida financeira, na minha vida material, o reino de Deus também vai ganhar. O reino de Deus também vai ganhar. Eu não vou deixar, eu não vou esquecer de que Deus também, de que o reino de Deus, do que as coisas de Deus, e nós vamos fazendo um monte de idealizações, de realizações, mas nessa nossa conversa, nesse nosso projeto, Deus não está. Deus não está. Quando eu ficar bom de saúde, eu vou viajar, eu vou fazer tudo que eu não pude fazer até hoje. E as pessoas vão falando sobre todas essas coisas, mas elas não vão colocando Deus. Elas não dizem, quando eu melhorar de saúde, eu vou gastar mais dos meus dias para Deus, para a obra de Deus, para as coisas de Deus. Por isso Salomão está dizendo, ei, consagre ao Senhor, entregue ao Senhor. Confia ao Senhor, não é confia é confia a Ele. Deposita nas mãos dEle tudo o que você faz. A primeira dica que Salomão está dando, que ela precisa, essa dica vai nos ajudar, principalmente nessa semana. Nós temos que olhar para o nosso projeto de vida e dizer, Senhor, eu quero esse futuro, mas eu não quero que o Senhor não esteja nesse futuro. Eu não quero que o Senhor não esteja, o teu propósito não se cumpra na minha vida. Quando nós olhamos para o nosso projeto, nós temos que dizer, Senhor, para essa área material, para essa área emocional, para essa área física, Senhor, quando esse futuro se realizar na minha vida, eu quero te dizer, Senhor, que o Senhor está nesse negócio. Os propósitos que o Senhor tem para a minha vida através disso irão se concretizar. Eu não vou deixar passar isso em branco. Preste atenção. Abraão é o maior exemplo. Abraão entregou o seu futuro. Quando Deus disse, deixa a tua casa, deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vai para um futuro. E Deus disse, vai para um futuro que você não conhece. Vai para um futuro que eu vou te conduzir. Vai para um futuro
que não tem um apontamento, uma direção certa no teu conhecimento. E o que Abraão faz? Abraão entrega o seu futuro. E o que é entregar o seu futuro? É dizer, tá bom, o Senhor está me mandando para cá, eu vou. Embora eu não saiba como eu vou chegar lá, quando esse futuro vai se realizar, como é para chegar lá, mas eu estou entregando tudo. Então Abraão entrega o seu futuro quando ele sai da sua terra. E ele sai da sua terra carregando consigo a confiança nas promessas de Deus, a fé naquilo que Deus havia lhe falado. A primeira dica que Salomão dá: o futuro começa com a entrega. Quantos querem um futuro promissor na sua vida? Digam amém. Amém. Você está disposto a entregar esse futuro nas mãos de Deus? Está disposto a colocar esses sonhos, não só para dizer, Senhor, abençoa. Não, é dizer, Senhor, que nesse meu futuro, os teus propósitos se realizem. Os teus propósitos se tornem uma realidade na minha vida. Eu não quero só desfrutar desse bom futuro, eu quero que nesse bom futuro, o propósito que o Senhor tem para a minha vida seja real, se realize realmente o Senhor esteja comigo nesse bom futuro. E que possamos desfrutar daquilo que o Senhor está reservando para mim lá na frente. A segunda dica que Salomão vai dar, ele vai dizer o seguinte: consagre ao Senhor tudo que você faz. Olha só que interessante, consagre hoje, consagre agora, entregue, confie agora. Não é esperar para confiar, isso é meio Tomé, eu quero ver para crer. Preste atenção, olha o que Salomão está dizendo: consagre hoje ao Senhor tudo que você faz. A segunda dica que Salomão está dando a respeito de um futuro promissor é que o futuro depende de decisões presentes. Preste atenção, a primeira coisa que nós aprendemos: o futuro começa com entrega. Entregue, consagre, confia a Ele o teu futuro. A segunda lição é que o futuro depende de decisões presentes, das decisões do agora. Preste atenção, a construção desse teu bom futuro começa hoje, não começa amanhã, não começa o ano que vem. A construção do teu bom futuro começa hoje. É isso que Salomão está dizendo: consagre hoje ao Senhor tudo que você faz. Isso significa, meu irmão, que as escolhas que fazemos agora, preste atenção, as escolhas que fazemos agora terão um impacto direto no nosso amanhã. Já viu as pessoas, muita gente diz, eu já cansei de dizer, talvez você também: quando acontecer, eu vou fazer. Quando isso se tornar realidade na minha vida, nós vamos sempre jogando para amanhã a iniciativa que nós temos que ter hoje, a iniciativa que nós temos que ter agora. Nós estamos esperando e achando que o futuro diz respeito ao tempo cronológico. Nós estamos relacionando o futuro com o dia de amanhã. E aí nós vamos deixando para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã sim, amanhã quando me levantar. E nós vamos adiando e nos esquecemos que o futuro depende das nossas decisões no agora. É o que nós fazemos agora que terão um impacto direto no nosso amanhã. Nós não podemos negligenciar o presente, achando que o futuro é algo que nós precisamos pensar amanhã, que nós precisamos pensar quando ele chegar. Sabe que alguém já disse que muitas vezes nós não somos abençoados ou não recebemos aquilo que estamos buscando, porque na verdade nós não nos preparamos para receber aquilo da parte de Deus. Por quê? Porque nós fomos deixando para amanhã. E se nós não estivermos preparados hoje, quem não se prepara hoje não se prepara amanhã. E Deus não pode depositar coisas tão preciosas. Deus não pode depositar seus tesouros nas mãos de quem não está preparado para viver e administrar aquilo que Ele tem.
As bênçãos de Deus são promessas maravilhosas, são bênçãos maravilhosas. E muitas vezes nós não estamos preparados para administrá-las. E se nós não estamos preparados para administrá-las, nós queremos administrá-las, nós queremos viver aquilo para começar a administrar. Nós queremos viver, receber, para quando chegar a gente dizer, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? Pense bem. O que você está fazendo hoje pelo teu futuro? O que você vai fazer hoje? Qual é a decisão da tua vida hoje? Com relação a isso que você está se preparando, buscando, isso que você está sonhando, isso que você deseja, isso que você quer da parte de Deus. O que você está fazendo hoje, agora. Preste atenção, meu irmão, nós precisamos entender isso. Preste atenção, Deus trabalha nas nossas vidas por meio das nossas decisões diárias. Deus trabalha em nossa vida por meio das nossas decisões diárias. É o que nós fazemos hoje. Você conhece muito bem, não é só um versículo, mas você conhece muito bem, Paulo usa esse conceito da agricultura para deixar algo bem explícito, de que nós só colhemos aquilo que nós plantamos. Ele diz, olha, de Deus não se zomba. Ou seja, a gente não tem como passar a perna em Deus. É aquilo que você semeia, aquilo que você planta. Entenda isso, aquilo que você semeia é exatamente aquilo que você vai plantar. Eu coloquei isso no meu status, no meu WhatsApp. Eu coloquei essa frase, eu vou ler para vocês que eu não lembrei. Não é castigo, é colheita. Exatamente porque às vezes nós estamos pensando que, Deus está me castigando, o mundo, ontem eu falei, o universo conspirando contra mim. Não, às vezes é só a colheita. A colheita daquilo que nós plantamos. E é isso que nós precisamos entender. Não tem como. O teu amanhã é uma realidade. Se você estiver vivo em 2025, 2025 será uma realidade na tua vida. Só que você não pode chegar lá em 2025 para começar a pensar, para começar a semear, porque toda semente, ela tem um prazo para a colheita. Então, se você quer algo para 2025, se você quer algo para amanhã, você não pode plantar amanhã, porque você vai ter que respeitar o tempo da semeadura. Se você plantar amanhã, você não vai colher amanhã. É isso que nós precisamos entender. Deus trabalha em nossa vida por meio das nossas decisões diárias. As escolhas que fazemos agora moldam o nosso amanhã. Você vai olhar para o seu projeto de vida, você vai olhar aí para os seus pedidos, para aquilo que você escreveu ou vai escrever. Eu quero te dizer que não é o que vai acontecer, o que você deseja que aconteça na tua vida, nesse futuro. Você precisa começar a plantar hoje. Você precisa começar a plantar hoje. Você não tem que esperar 2025. Você já tem que começar a plantar essa semente daquilo que você quer colher hoje. Não é amanhã. A primeira lição que nós encontramos nesse texto é que o futuro começa com a entrega. Você tem que colocar esses teus sonhos, esses teus projetos nas mãos de Deus. Você tem que colocar não só na oração, não só aqui nós vamos orar, levantar o papel, o prospecto aí, orar pelos sonhos, não. Mas você tem que confiar que Deus, ou confiar a Deus, dizendo, Senhor, não é o Senhor que vai fazer por mim, eu vou ter que fazer. Mas eu estou trazendo o Senhor para dentro desse sonho. Ou eu estou colocando esse sonho alinhado ao teu propósito. A segunda lição que nós entendemos é que o futuro depende das decisões presentes. É agora. O que você vai colher, a semente que você vai colher amanhã, depende se você irá plantá-la hoje. Quando nós olhamos para o texto de José, lá no livro de Gênesis, é exatamente isso. José escolheu ser fiel a Deus quando ele foi jogado no buraco pelos seus irmãos, quando ele foi vendido para os ismaelitas, quando ele foi feito servo na casa de Potifar, quando ele fugiu da tentação que a mulher, do investimento que a mulher fez contra ele,
quando ele foi para a prisão e ficou anos, esquecido por mais 2 anos, depois de ter interpretado um sonho. Mas olha só, é exatamente isso, José escolheu ser fiel a Deus, mesmo em todas essas circunstâncias. Talvez ele não soubesse ou sabia muito bem, todas aquelas adversidades o estavam preparando para ser o futuro governador do Egito. É isso que nós precisamos entender. O buraco, a cisterna, a se tornar servo de Potifar, ser preso, esquecido na cadeia, tudo aquilo ali se tornaram para José sementes para o seu futuro. Sementes para o seu futuro. O terceiro, o texto vai dizer o seguinte: os teus planos e os seus planos serão bem-sucedidos. Primeiro, o teu futuro, o futuro começa com a entrega. Segundo, o futuro depende das decisões presentes. E terceiro, o futuro está seguro aonde? Nas mãos de Deus. A terceira lição que Salomão está nos dando: o futuro está seguro nas mãos de Deus. Ele vai dizer: e os teus planos serão bem-sucedidos. Por isso que eu falei que esse é o resultado. Resultado do quê? Resultado de consagrar ao Senhor, de entregar nas mãos dEle, de confiar a Ele. Pode pegar, pode ir, está aqui a chave do meu carro, Alessandro, pode ir. Eu estou confiando ao Alessandro o meu carro. Você consegue entender? Os seus planos serão bem-sucedidos, por quê? Porque você colocou tudo nas mãos de Deus. Teus planos serão bem-sucedidos por quê? Porque você decidiu, tomou uma decisão com relação ao teu futuro, agora. E ele vai dizer: e os seus planos serão bem-sucedidos. Meu irmão, o seu futuro está seguro nas mãos de Deus. É engraçado, né? Porque Salomão nos ajuda a olhar para o final da história. Quando a gente lê os seus planos serão bem-sucedidos, você pega o seu projeto, você pega aí o seu sonho, e você já vê o final, você já vê o sonho realizado. Você já se vê formado, você já se vê trabalhando, você já se vê com aquele salário que você sempre sonhou, você já se vê assentado com a tua família, celebrando, toda aquela tristeza foi embora, toda aquela angústia foi embora, aquele desentendimento já não existe mais, você só está vendo isso. Quando a gente fala, os seus planos serão bem-sucedidos, você já está se vendo um pregador, um líder de célula, você já está se vendo alguém cheio do Espírito Santo. Quando o texto diz seus planos serão bem-sucedidos, você já está vendo o final da história. Salomão nos ajuda a olhar para o final da história, mas ele não nos mostra o caminho. Ele não nos mostra o caminho até o final da história. E é aqui que muitas pessoas jogam fora o seu futuro. É aqui que muitas pessoas jogam fora o seu futuro. Elas olham para o seu projeto e dizem assim: eu fui lá, eu orei, todo dia eu oro, mas não está funcionando. Presta atenção, não está funcionando. As coisas estão dando tudo errado. Por quê? Porque nós criamos a imagem de que o caminho vai ser perfeito. Não vai ter percalço, não vai ter dificuldade, não vai ter espinho, não vai ter pedra, não vai ter tropeço. A gente vem na igreja e ora: Senhor, eu quero uma família abençoada, saudável. Senhor, eu quero que toda briga, discórdia, desentendimento vá embora. Meu sonho é ter um lar. Senhor, aquele quadro de Da Vinci, todo mundo sentado, nem sei se ele tem esse quadro, todo mundo sentado em volta da mesa, sorrindo, esse é meu sonho. E a gente acha que é assim, amanhã, num passe de mágica, tudo acontece. Só que no meio do caminho, muitas coisas vão acontecendo. O marido briga mais, a mulher briga mais, os filhos estão mais rebeldes. E aí o que muitas vezes as pessoas fazem? Aí não está adiantando. Aí eu oro, eu estou orando para minha família ter harmonia dentro de casa, mas cada vez tem mais briga. É porque a gente só olha aqui,
A gente vai lá no texto e briga com Salomão. Olha aqui, ó, você disse que os meus planos iam ser bem-sucedidos, mas está dando tudo errado. E ele vai dizer, ei, eu disse que vai dar certo. Eu disse que os teus planos vão ser bem-sucedidos. Eu não te disse que no caminho, na jornada, você vai encontrar dificuldade, você enfrentaria problemas, você olharia para a situação e você imaginaria ou veria a situação pior, às vezes pior do que aquilo que você estava buscando. Só que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 28. Põe lá, Emily. Romanos capítulo 8, versículo 28, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo vai dizer, Paulo escreve aos Romanos, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando nós lemos o texto de Salomão, os seus planos serão bem-sucedidos, a gente diz, tá bom, vamos pular essa parte, vamos chegar lá no final logo, mas não dá para nós chegar. Hoje nós temos que respeitar o calendário, hoje é 9 de dezembro, não tem como amanhã nós acordarmos e ser 1º de janeiro de 2025, sabe aquelas pessoas que dizem assim, estou louco que chegue ano que vem logo, não, para com isso, aproveite o dia, aproveite a oportunidade, acorde amanhã, desfrute do 10 de dezembro de 2024, esse ano foi muita luta, quero que acabe logo, mas quantas vitórias, quantas vezes Deus se manifestou a você, quantos cuidados de Deus na tua vida, sabe, às vezes nós só olhamos para esse lado ruim da coisa, esse ano foi muita dificuldade, muita luta, mas quantas vezes Deus te sustentou, quantas das vezes você enfraquecido, caído, quantas vezes você pronto a desanimar, Deus foi lá, o Espírito Santo te encorajou, te levantou, te deu uma palavra, você veio num culto, a palavra falou com você, na sua casa você ligou o seu celular, tocou um louvor que alimentou o teu coração e você disse, não, eu não posso ficar assim, você levantou a sua cabeça e chegou até aqui hoje, 9 de dezembro, é exatamente isso. Salomão nos mostra o final da história. Ele diz os teus planos, e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas ele não nos diz que muitas das vezes, nessa jornada, até a realização do plano, vai ter muita luta, muita dor, muito choro. E é por não entendermos isso, que muitos desanimam e abandonam o bom futuro. Eles dizem, não adianta. Eles dizem, não adianta. Quer saber de uma coisa? Larguei mão. Quer saber de uma coisa? Não adianta, porque eu estou orando para as coisas melhorarem, as coisas só pioram. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É Deus te forjando, é Deus te fazendo mais forte, é Deus te preparando para que quando esse futuro, para que quando esse sonho, esse projeto chegar nas tuas mãos, você tenha força suficiente para desfrutar dessa bênção que Deus está depositando na tua vida. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Nem sempre o caminho é aquele que esperamos. Nem sempre o caminho vai ser aquela pista maravilhosa, aquele asfalto maravilhoso. Às vezes vai ser muito pedregoso, cheio de buraco. Às vezes nós vamos ter que diminuir a velocidade, reduzir a velocidade para sustentar aquela pancada. Mas se você passar por isso, os teus planos serão bem-sucedidos. Você vai chegar lá no final e você vai olhar para trás e dizer, realmente, todas as coisas que eu passei para chegar aqui, cooperaram para que eu chegasse aqui. Até as coisas que eu considerei desfavorável, era Deus me preparando para esse momento. As tuas lágrimas, o teu choro, a tua tristeza, a tua dor, a tua batalha, não é em vão. É Deus te preparando para esse futuro que Ele sonha para você. Não, você não gostou dessa novidade. Mas é Deus te preparando. E se você não entender
que Deus está te preparando e que Ele está permitindo que essas dificuldades te fortaleçam, eu quero te dizer que você vai abandonar a jornada do bom futuro. E não vai adiantar você chegar lá na frente e dizer: ah, mas até hoje não aconteceu nada. Até hoje não aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus vai dizer: você saiu da rota. Você achou que o caminho pedregoso, você achou que o caminho esburacado, que a rota cheia de dificuldades, você achou que elas não faziam parte do meu plano. E você preferiu pegar a estrada ao lado. Mas não era a estrada ao lado que eu tinha para você. Era aquela estrada, exatamente aquela estrada. Exatamente. Sabe por quê? Porque naquela dor eu te ensinaria algo. Naquele choro eu te ensinaria algo. Naquele sentimento de abandono eu te ensinaria algo. Mas você não quis aproveitar. Mas você não aproveitou, não olhou para aquilo como uma oportunidade para a tua vida. Então você não pôde me conhecer como consolador, como um fortalecedor. Você não pode me conhecer como sustentador. As 3 lições que Salomão nos ensina. O futuro começa com entrega. Quem quer um bom futuro? Quem está disposto a entregar isso tudo nas mãos de Deus? O futuro depende das decisões presentes. Não é algo que você tem que fazer o ano que vem. É algo que você tem que construir hoje. Você começa a construir hoje para desfrutar no ano que vem. Você começa a construir todos os dias quando você acorda para desfrutar desse plano bem-sucedido. A terceira lição, a terceira dica que Salomão nos dá: o futuro seguro, ou o futuro está seguro nas mãos de Deus. Ele vai dizer: fica tranquilo, se você consagrar tudo ao Senhor, se você entregar tudo a Ele hoje, fica tranquilo, o teu futuro, os teus planos serão bem-sucedidos. Deus não quer estar num plano falido e fracassado. Ele não vai se associar com isso. E se Ele se associar conosco, só para uma metáfora, tá? Mas se Ele se associar conosco, pode ter certeza que as coisas vão caminhar de acordo com a vontade dEle. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: um bom futuro não é apenas aquilo que sonhamos ou planejamos, é aquilo que Deus preparou para nós. E Deus nos convida hoje a entregar os nossos planos a Ele, reconhecendo a sua soberania. Deus nos convida hoje a fazer escolhas sábias que estejam alinhadas à sua vontade. Deus nos convida hoje a confiar no seu controle, mesmo quando o caminho parecer incerto. Vamos construir o nosso futuro com o Senhor. Vamos construir o nosso futuro juntos com o Senhor. Que tal começar agora? Que tal começar agora? Fique de pé.